Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia com a prece inicial, pela nossa irmã Elisete com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney e Célia. E finalizando com a nossa irmã Liane com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Amado Mestre Jesus, nossos irmãos da espiritualidade maior, pedimos permissão para mais este encontro do Evangelho no Lar. Possamos estar neste momento em conexão com a luz e o amor universal que emana de nosso Criador, nosso Pai, elevando a vibração de nossos pensamentos, procurando equilibrar os sentimentos no sentido de realizarmos com amor, caridade, as nossas tarefas diárias. Possamos receber as lições evangélicas e incutir dentro de nós, o nosso ser, a vontade de todos os dias buscar pela mudança e pelo nosso progresso, e do progresso do próximo, de todas as criaturas, pedindo pelo nosso planeta, pedindo pela paz do mundo, pedindo para que todas as pessoas possam se entender cada dia mais como irmãos que somos todos, irmãos, filhos do mesmo Pai, que encarnados e desencarnados possam receber o bálsamo que conforta e inspira na luta pela evolução, e banhados pela luz das palavras de Jesus, e inspirados pelos nossos irmãos espirituais, possamos todos ter uma excelente reunião, muito abençoada. Que assim seja. Vamos à leitura de mais um capítulo do livro Vinha de Luz, capítulo 171. No campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Está em Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente dos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em uma estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina.
O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeai-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do eixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Mais um texto de reflexão do nosso querido Emmanuel. Em resumo, a passagem ela ensina que após a morte e na ressurreição, os crentes serão transformados de seu estado terreno, limitado e mortal, para um estado celestial, poderoso e imortal, refletindo a natureza de Cristo. A frase semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual, vem de Coríntios 15, versículo 44, onde se usa a analogia de uma semente para explicar a transformação do corpo terreno em um corpo espiritual. Assim como uma semente natural morre para lugar a uma planta, o corpo natural é sepultado para ser ressuscitado como corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. No Espiritismo, a frase semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual significa que o corpo físico animal que morre é apenas uma semente da qual nasce um corpo espiritual, o perispírito, que é verdadeiro organismo do ser, continuará a viver e evoluir em outras esferas da vida. Essa doutrina, inspirada em passagens bíblicas de Paulo, defende que a vida do espírito continua após a morte do corpo material e em um estado transitório para a evolução espiritual. Então, a ideia central é que a morte do corpo físico não é o fim da existência, mas uma transformação. O ser, que é o espírito, se despoja do corpo material e continua a viver em um corpo mais elevado, ou espiritual, que habilita as novas experiências, aprendizados nos planos espirituais ou através de novas reencarnações. Por isso devemos cuidar como agimos aqui neste plano, cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, cuidar daquilo que plantamos, que vamos colher bons frutos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo do livro Vinha de Luz, intitulado No Campo Físico, ele nos convida a refletirmos sobre o valor da vida material como parte integrante da caminhada espiritual. Muitas vezes, em nome da espiritualidade, há quem despreze o corpo ou a vida física como se fosse algo inferior. Mas Paulo e Emmanuel nos lembram que a experiência carnal é só o sagrado, onde o espírito pode cultivar a sua ascensão. O corpo, com suas necessidades e limitações, é o campo de aprendizado no qual se desenvolvem as sementes do espírito imortal. A comparação com a semente é poderosa e muito esclarecedora. Assim como o grão lançado em terra enfrenta o peso do solo, o frio e a escuridão, também o espírito encarnado no corpo passa por desafios e lutas na matéria. Esses elementos
que poderiam parecer obstáculos, são, na verdade, os estímulos que nos levam ao crescimento. Do contato com as dificuldades da vida material, brotam as virtudes como a paciência, a perseverança, o amor. O corpo, portanto, não deve ser visto como prisão, mas como uma oportunidade de germinar os valores eternos. Porque a obediência da semente à luz, que a chama para cima, representa o movimento da alma em direção a Deus. Mesmo envolvida pela lama ou soterrada pela escuridão, a vida interior é conduzida pela claridade que vem do alto. E essa metáfora nos ensina que, apesar das dores e limites e provas da vida física, existe em todos nós a chama espiritual que busca naturalmente o bem e a evolução e a comunhão com a luz divina. Também alerta que, assim como a semente precisa ser plantada, o espírito encarnado precisa trabalhar. Não basta estar no corpo, é preciso semear boas obras, cultivar o pensamento elevado e praticar o bem. Que não semeia, ou seja, quem atravessa a vida sem esforços construtivos, permanece estagnado, rolando no campo como uma pedra que não gera frutos. A vida física, nesse sentido, é a oportunidade, mas não a garantia. O uso que fazemos dela é que define os resultados colhidos no futuro. Outro ponto essencial é o princípio da colheita. Se alguém cultiva espinhos, mágoa, egoísmo, orgulho, colherá espinheiros, porque cada ato gera consequências naturais. Mas aquele que semeia o bem, mesmo em meio às provas mais duras, colherá a glória espiritual. Essa, meus irmãos, é a lei da causa e efeito. Mostra que o campo físico também é um reflexo das escolhas que fazemos. Cada dia, um terreno fértil que responde ao tipo de semente depositada nele. Essa reflexão leva a todos nós a compreender que a vida material, apesar de transitória, não é menos importante. Ela é meio pelo qual se consolidam as conquistas que serão eternas. Os corpos, com todas as suas experiências, devem ser respeitados e cuidados, porque nele estão as ferramentas que o espírito precisa para evoluir. A disciplina, o trabalho, a saúde, até as dores físicas podem se tornar instrumentos de elevação quando compreendidos sob a ótica espiritual. Em última análise, esse capítulo ensina que a verdadeira ressurreição do espírito acontece quando ele consegue transformar a experiência do corpo em degraus de elevação. A vida física é breve, mas dela pode nascer a colheita da vida eterna. Portanto, o convite é claro: cuidar do corpo, valorizar a vida terrena e, sobretudo, semear o bem, pois é da qualidade dessa sementeira que virá a nossa glória espiritual. Gratidão. Foi muito bem colocado pelo nosso irmão Lisete, nosso irmão Ney, essa proposta, essa passagem de Paulo. Quando viemos para cá, recebemos esse corpo animal, corpo carnal, para que nós possamos, aqui nesse campo físico, colocar em prática aquilo que, em espírito livre, num plano espiritual maior, aprendemos. E nas nossas vidas posteriores, quando desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual e somos de novo convocados ao estudo, à reflexão, à autoanálise para ver aonde não conseguimos e onde conseguimos a nossa evolução.
Com isso, recebemos mais uma nova oportunidade de voltar aqui para colocar em prática aquilo que nós acreditamos ser certo, para ver se existe realmente a convicção, para forjar na luta diária, como se fosse uma forja mesmo, todos os dias ali, na batalha do dia a dia, aquilo que nós temos como crença, aquilo que nós pensamos ser o melhor. E se ainda não fizemos aí, as experiências da vida nos colocam todos os dias oportunidades de escolher para o bem ou escolher para o mal. É a nossa sementeira. Qual será a nossa escolha? Virar as costas para uma pessoa em dificuldade, porque naquele momento você está um pouquinho ocupado, você não tem tempo para você rezar para uma pessoa, você acha que a caridade não é necessária porque Deus nos ama plenamente, Ele já nos ama, então para quê? Então nós vamos ali colocando a nossa semente. E às vezes colocamos a semente de uma forma bem equivocada, achando que o mundo está, a ciência está elucidando tantos mistérios, tantas coisas, e o espírito vai ficando para trás. Mas não, a ciência está trazendo para a gente também, provando que o mundo espiritual existe, está lá, e nós voltamos sempre para ele. Aqui é um espelho muito fraquinho de tudo que existe de belo no universo. Basta sair lá fora e olhar aquele céu iluminado, cheio de estrelas, e imaginar. Nós somos apenas um pontinho, muito pequenininho no meio de tudo isso, da grandeza de Deus, a inteligência que forma disso. O homem não descobriu o DNA. O DNA já estava lá, ele apenas decodificou. O DNA já existia dentro de cada criatura. O DNA já existia com o homem na caverna, forma-se ele, cada estrutura, cada pedacinho deste planeta. É o corpo carnal que cada criatura foi recebendo para evoluir, deixando ele aqui e depois volta de novo para o mundo espiritual, onde se reajusta, tem mais um tempo, está com as pessoas que amam, acolhido, amado, mas novamente volta para cá. É cada vez mais perseverante. Mesmo que ele se demore um pouco em desajustes, não compreendendo, sendo rebelde, que às vezes as lutas são difíceis, mas essas lutas difíceis também são nossa semente, que nós plantamos lá, é a nossa colheita. Mas o importante também é não pensar que tudo de ruim vai acontecer porque nós fizemos coisas ruins. Nesse período que nós ficamos afastados desse mundo material, nós refletimos, colocamos a nossa promessa de mudança, de um comportamento, e isso vai modificando o nosso futuro. Mesmo que você tenha jogado muito joio no chão, você vai modificando o seu pensamento, o seu comportamento, modificando o caminho, e essas sementes vão sendo trocadas, o joio vai sendo trocado pelo trigo, e cada vez mais e mais vai nos fortalecendo a nossa convicção de que existe um mundo muito melhor. Há um mundo melhor. Tirar para acreditar para a palavra eu sei que existe, eu confio sim que existe, então eu terei sim consequências naquilo que eu faço, porque eu estou fazendo o meu melhor aqui, então provavelmente eu terei meu desencarne, eu terei minha passagem para um mundo muito belo, não um mundo perfeito ainda, estamos longe disso, mas nós vamos chegar lá, todos nós. Lembrando que esse planeta já foi habitado somente por dinossauros, ou antes dele, animais ainda mais primitivos, pequenos organismos. Imaginem agora nós temos, olha as nossas cidades que construímos, já chegamos até a Lua, temos satélites em volta para poder nossa comunicação, para estarmos falando e vendo uns aos outros pelo celular, o nosso encontro pelo computador. Então, a humanidade também é capaz, não só tecnologicamente, mas evoluir moralmente. Basear em cada descoberta, cada vivência que nós temos aqui, a experiência, essa oportunidade de transformar cada coisa que recebemos
na evolução moral. A descoberta dos conhecimentos que nós temos pautar na evolução moral, que é o adubo da nossa sementeira. A evolução moral, ética, nosso comportamento ético com o próximo, com todo tipo de bondade, generosidade, caridade para o nosso próximo. E não falando raça, gênero, tudo isso foi criado pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai. O mesmo Pai que criou a fera, também criou o carneirinho dócil. Está ali, todos lutando pela evolução, e nós também. Espíritos mais rebeldes, espíritos mais gentis. E olhar para cada irmão nosso que tem esse comportamento mais animal mesmo, a gente orar com fé, orar para que ele receba auxílio da espiritualidade, consiga se modificar, porque já oraram muito por nós, ainda oram muito por nós. Nossos irmãos espirituais estão aqui nos ajudando, nos auxiliando na nossa colheita atual. Possamos todos pensar nisso. Nossa, é uma bênção estar aqui vivos, porque não importa o que aconteça, nós saímos sempre melhores daqui. Colocar isso em mente, que é uma oportunidade de todos os dias estarmos aqui vivendo com pessoas e desbastando rusgas, coisas antigas e colocando coisas novas de novo. Coisas novas, boas, novamente. Que possamos fazer isso todos os dias, porque é muito pouco tempinho que nós temos lá e temos um tempão para curtir toda essa boa plantação lá em cima. Um banquete muito bom, junto das pessoas que amamos. Possamos cultivar essa fé e essa vontade de viver. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece final. Senhor Jesus, agradecemos por mais este momento de luz, de reflexão e de aprendizado. Hoje, ao meditarmos nas palavras do apóstolo Paulo, compreendemos com clareza a beleza da vida imortal, a continuidade da existência e a misericórdia divina que nos permite recomeçar, aprender a crescer tantas vezes quanto forem necessárias. Ajuda-nos, Senhor, a semear o bem enquanto estamos no corpo físico, para que o nosso espírito, em seu corpo sutil e eterno, possa colher a paz, a luz e a harmonia que vem do trabalho do bem. Que não desperdicemos o hoje, que saibamos valorizar cada instante como oportunidade sagrada de evolução. Fortalece-nos para que o nosso despertar espiritual não seja adiado pela resistência ou pela negligência,
mas conduzido pelo amor, pelo esforço sincero e pela fé raciocinada. Abençoa todos os que se encontram, encarnados e desencarnados, e que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, um abraço fraterno a todos.